Tato Barros tá aqui com a gente. Fala, Tato, tudo Salve, certo? Vini, boa tarde, Gabi, boa tarde aos nossos ouvintes. Tudo em ordem, Boa tarde, né? Tato. Muito obrigado, viu, Tato, por aceitar o nosso convite, por estar Prazer aqui é hoje sempre com a meu. gente. Sempre que eu posso, é um prazer estar aqui com vocês. Pô, obrigado, Tato. O Patrick tava falando há pouco que pro investidor o importante é você conseguir dormir tranquilo. Como que tá você nesse sentido? Tá dormindo tranquilo com essa bolsa brasileira, com os ativos que você tem na carteira? Como que tá pra você esse momento de mercado, hein, Tato? Eu vou te ser sincero, Vini, eu tô um pouco ansioso porque eu acho que eu tô pouco alocado, tá? Eu quero aumentar minha posição. Venho aumentando aí, sem nenhum radicalismo, sem nenhuma alavancagem, mas eu venho aumentando minha exposição e ainda não tá onde eu quero, mas tá quase lá. Eu acho que tudo que a gente vem acontecendo aí nos últimos dias, aí, 1, 2 semanas, principalmente no que toca ao Ministério da Fazenda, né, o ministro Haddad, vem sendo surpresas muito positivas. Então, eu vinha falando lá atrás, né, o que vai acontecer no governo? A gente tem um caso do Brasil estrutural muito, muito poderoso pela questão dos preços, né, uma oportunidade muito boa, quero dizer. O meu medo era assim, será que vai vir um governo todo extremista ou não? E acho que a melhor surpresa foi a postura do Haddad aí, com os secretários dele. Eles são justamente um contraponto ao governo, né? E é onde interessa, né? Falando aqui de investimentos, eu venho falando, a gente tem uma das melhores oportunidades da história, na minha opinião. Por quê? Porque sempre que a Bolsa teve nesses patamares, sempre que os juros estiveram altos desse jeito, essas coisas absurdas, IPCA mais 10, isso foi sempre um pouquinho antes da Bolsa dar uma porradaça para cima, historicamente. Então, acho assim, não tem por que dessa vez ser diferente, a não ser que realmente quebrasse o Brasil, né? A gente tem hoje uma bolsa bem mais barata que na época do pior momento da Dilma. Opa, deixa eu entender certinho, porque na época da Dilma eu não tava acompanhando assim tanto o mercado, pra ficar claro pra galera que tá ouvindo a gente aqui também. Você entende? Pega o governo Dilma, que aí você pode gostar ou não gostar do Partido dos Trabalhadores, não é isso. Mas no campo econômico, os números mostram que foi um governo desastroso. Sim, sem dúvida. E hoje a gente tem um novo governo aí, com um presidente do mesmo partido, mas que é muito mais hábil politicamente falando, muito mais experiente também. E que você tem um ministro Haddad que está surpreendendo boa parte do mercado com a postura que ele tem. Você está dizendo que nesse cenário, a Bolsa Brasileira hoje, ela está mais barata do que na época da Dilma. Está mais barato. O múltiplo das empresas tá abaixo, né? Porque as empresas hoje, o preço de tela não está mais baixo do que aquela época, mas frente ao valor de mercado dessas empresas, aos resultados que elas dão hoje, frente ao que elas davam naquela época, elas estão bem mais baratas hoje em dia, né? Então, me leva a pensar o seguinte, legal, vamos fazer uma conta básica aqui. Se está mais barato que a Dilma, está precificando um mercado igual ou pior que a Dilma. E está longe de estar naquele cenário. Ali era um cenário desastroso. Então, ou o mercado, ou esse governo realmente joga o país do precipício para justificar esses preços e aí piorar ainda mais. Ou se não acontecer isso, que é o caso que eu estou contando, que não vai acontecer isso, essa bolsa tem que subir. Mas tem que subir não é porque o governo é muito bom, porque às vezes o pessoal fala, agora você está elogiando o Lula, não é isso. Não precisa ser muito bom. Se não for muito ruim, a bolsa precisa subir, porque esses preços estão muito ridículos, entendeu? Então, voltando assim, eu até brinquei com um amigo meu, almoçando com ele anteontem. Ele falou, quem diria que você virou petista? Eu falei, não virei petista. Eu estou elogiando o Haddad. E o Haddad está sendo uma belíssima surpresa. Porque quando nomearam o Haddad, a gente tinha todo aquele ruído, né? Lembra assim que o governo foi eleito, aquela primeira semana desastrosa? Eram 40 ministros falando besteira o dia inteiro, uma loucura. E ainda colocou o Haddad, que todo mundo falou, pô, o Haddad não é o melhor, teria nomes mais fortes. E o Haddad, acho que até o Haddad falou, gente, eu preciso ser o contraponto para essa loucura aqui, eu vou ter que segurar para as coisas darem certo, porque eles querem fazer dar certo, né? E quando é ruim na visão dos nossos analistas, os analistas criticam. Quando é bom, elogia, Não, independentemente de sem dúvida. partido. O pessoal gostou muito da fala do Haddad no evento do BTG Pactual, por exemplo. Muito bom. Só que o que acontece? Eles pegam aquela piadinha nem infeliz, foi uma piada boba, né? A meninada... A molecada. A molecada comprando e vendendo. Pior que agora eu tô abrindo o programa uma vez ou outra falando, e aí, boa tarde, molecada! Molecada que compra e vende. Né? Mas aí, pô, foi uma ótima participação, ele tá sendo contraponto, se a gente levar assim, super pé no chão, ele entende que o Brasil precisa, né? Não adianta o Lula gritar, né? Hoje saiu aí no Mover algumas coisas falando sobre isso, né? Que trabalho de convencimento, né? Do Lula, que não adianta ele gritar que não é assim que baixa juros. Tá dado o cenário, o Campos Neto, né, já deu a entender, já falou, beleza, vocês querem abaixar os juros? Me dá um cenário que eu possa pensar em baixar, por enquanto você não me deu nada. O Haddad adiantou um mês do arcabouço fiscal, que é muito positivo, né? Coisa boa, quando é coisa boa, você adianta. Quando posterga, que você já falei, vai piorar. Então, assim, o que a gente tem na mesa, Vini, para mim tá clareando. O grande risco para mim, que era ter um Ministério da Fazenda muito ruim,
está sendo o contrário, está controlando bem o governo. Por enquanto, tudo é muito novo, né? Tudo é muita fala até agora. Mas o que é importante que eu vejo, sendo prático para o pessoal, obviamente, aguardar o arcabouço fiscal, ver se faz todo esse sentido. E agora, dia 28, se não me engano, né, a troca do Bruno Serra lá no Política Monetária, no Banco Central. Diretor de Política Monetária. Diretor de Política Monetária. Quem vai entrar, ser, né? Porque está claro que o Haddad quer uma pessoa, e vem conversando inclusive com o Campos Neto, quem seria a pessoa ideal, talvez uma pessoa de carreira do próprio Banco Central, ou se vai ser uma coisa porque é o Lula que decide, né? Ou se vai ser um top-down do Lula aí para uma pessoa totalmente radical de esquerda. Então, isso vai mostrar muito. Vai mostrar o Lula ao longo do governo, vai dar espaço para o Haddad. Porque se o Haddad estiver com ótimas ideias e o Lula não dá espaço, não adianta nada. Não adianta nada. Não, mas pode ser uma ótima sinalização. Então eu tô ficando bastante otimista com esse governo. Gostou desse conteúdo? Então você não pode perder ao vivo de segunda a sexta-feira o almoço de negócios do meio-dia às 2 horas da tarde. Eu espero você.